Povo de Deus, boa noite. Paz seja convosco, amém? Maravilha. Abra comigo a palavra de Deus, lá no livro de Lucas, capítulo de número 17, nós vamos ler o versículo de número 32. Lucas 17, 32. Amém? Diz assim: lembrai-vos da mulher de Ló. Bem simples. Lembrai-vos da mulher de Ló. Amém? Feche teus olhos, coloca a mão no coração, diga: a liberdade você dá para ser ministrado por essa palavra. Senhor Deus Todo-Poderoso, essa é a tua palavra, que tu designa as nossas vidas para manifestar o teu poder, a tua graça e o teu amor em nossos corações. Por isso te damos toda a liberdade para essa construção, no mover, no agir, no fluir e no trabalhar do teu Espírito Santo, que aqui está, que é o autor, o revelador da tua palavra, e é Ele mesmo que vai revelar aos nossos corações. Nesse mover, que nos seja dado entendimento e compreensão para tudo que procede de ti. Por essa palavra se cumpre em nossas vidas, e eu também me entrego com toda a liberdade a ti, Espírito Santo, para que tu me tomes, e seja tu a falar e a ministrar através de mim. Amém. Glória a Deus. Pode tomar o vosso lugar. Meus amados, esse texto é um momento em que Jesus está numa narrativa com os seus discípulos. E ele então começa essa narrativa lá no início da conversa, falando a eles sobre questões de apostasia, porque ele deixa claro para eles que haverá um dado momento em que as pessoas serão enganadas por ouvirem doutrinas e outros tipos de coisas que na verdade não pertencem ao reino, não procede da verdade da palavra, mas as pessoas, por causa de coceira nos seus ouvidos, procurarão coisas que lhe agradem ouvir, né? E infelizmente a gente sabe que tem um movimento muito grande onde as pessoas querem buscar coisas que lhes agradem, até porque Deus não tem absolutamente nada de politicamente correto, né? Deus não é politicamente correto. Ele tem uma postura, ele tem um caráter, ele tem princípios, e ele não pende nem para a direita nem para a esquerda para favorecer a quem quer que seja. Quem quer ter comunhão com ele tem que dizer sim para aquilo que ele manifesta, e aí sim faz parte do projeto, do plano, da intimidade e da comunhão com Deus. Quem quiser trilhar outros caminhos tem toda a liberdade para o fazer, mas não tem liberdade para estar em comunhão com Deus, porque Deus define quais são os seus princípios, né? Então Deus não é politicamente correto. Ele dá as regras. Quem quer andar com Ele, estar com Ele, ter comunhão e intimidade com Ele, segue as regras. Amém? E aí Jesus está falando exatamente dessas questões. E discorrendo sobre isso, ele fala ali também da questão do perdão, impulsionado por arrependimento do coração. E ele continua conversando com os discípulos para que eles entendam quais são os princípios da fé e o que é servir, e servir de uma forma produtiva, eficaz e com eficiência. Ele fala da questão da obediência e da submissão. E ele continua discorrendo sobre determinados fatos e princípios, até o ponto onde o texto nos leva a um momento em que Jesus foi questionado pelos fariseus a respeito do reino dos céus. E aí Jesus, em resposta a eles, diz, né, que o reino dos céus não era algo visível, algo palpável,
Mas, na verdade, o reino dos céus estava no meio deles, e aí Jesus estava fazendo uma referência à sua própria pessoa, né? Porque Jesus manifestava o reino, Jesus é o reino, e por ele estar no meio de todos, tá? Ele diz então que por esse fato o reino de Deus estava entre eles, querendo que eles entendessem que pelo fato de Jesus estar presente com eles, o reino também estava presente. E aí, em cima disso, Jesus começa a tratar questões de juízo. E aí, nas questões de juízo, ele dá essa advertência. Exatamente essa que nós lemos: lembrai-vos da mulher de Ló. Por que Jesus usou essa referência dentro desse contexto onde ele discorre por esses vários pontos, esses vários princípios, e quando ele trabalha a questão da realidade de um juízo, ele coloca a tônica em cima desta memória, deste memorial, né, onde ele resgata dizendo, né, lembrem-se, lembrai-vos da mulher de Ló. Quem é a mulher de Ló? Quase nem se fala muito, ela fica às vezes meio esquecida na história, né? Mas diz que ela, em determinada situação, onde Deus estava promovendo resgate, onde Deus estava promovendo salvação, onde Deus estava trazendo uma solução e uma nova oportunidade, não só para ela, mas para toda a sua família, né? Ou seja, o seu esposo e suas 2 filhas, ela decide ter uma postura negligente quanto ao que Deus está impulsionando ela a usufruir, a colher, a ter de benefício na sua vida. Se a gente pega lá no texto, é Gênesis capítulo 19, abra lá, Gênesis 19, não precisamos ler tudo, dá para pegar ali, se eu não me engano, verso 24 em diante. Deixa eu ver aqui. Gênesis 19, do 24 ao 26, diz assim: Então fez o Senhor chover enxofre e fogo da parte do Senhor sobre Sodoma e Gomorra, e subverteu aquelas cidades, e toda a campina, e todos os moradores das cidades, e o que nascia na terra. E a mulher de Ló olhou para trás, e converteu-se numa estátua de sal. Essa é a tônica da história da mulher de Ló. Ela se transforma numa estátua de sal. E Jesus, dentro dessa narrativa de juízo, usa exatamente esse evento, esse momento. Irmãos, para quem não conhece, vou só contextualizar para você. Diz que quando Deus chamou Abraão, e Deus, nesse chamado, disse para ele: Abraão, sai do meio da tua parentela, sai da tua casa e vai para o lugar onde eu te mostrarei, e de ti farei uma grande nação. Diz que Abraão, quando ele faz esse movimento, quando ele obedece, e ele decide seguir esse projeto de Deus na vida dele, ele leva consigo o seu sobrinho Ló. Ele levou Ló com ele. E aí diz que nessa trajetória onde Abraão foi sendo orientado por Deus na sua trajetória, chegou um dado momento da caminhada em que os dois se encontravam, em que Abraão prosperou tanto, enriqueceu tanto, que ele tinha muitos servos e tinha muitos rebanhos. E Ló, da mesma forma, também colheu das bênçãos. Ele prosperou, tinha muitos servos e muitos rebanhos. E por causa dos grandes rebanhos
pertencentes a cada um deles, a terra começou a ficar pequena para dar conta de todo aqueles animais e do que eles precisavam de alimento e de provisão para dar conta do seu desenvolvimento, do seu crescimento e da sua multiplicação. E aí diz então que Abraão, no momento de sabedoria, olha para Ló e diz: Ló, seguinte, não está dando certo mais essa nossa convivência. Vamos fazer o seguinte para que não haja contenda entre nós. Para onde você olhar e decidir seguir o caminho para dar conta de todo o seu rebanho e do pastoreio do seu rebanho, eu vou para o outro lado. E Abraão diz para ele ficar bem tranquilo, pode escolher. Diz que nesse momento em que houve esse debate entre Abraão e Ló, diz que Ló olhou para as campinas do Jordão. Eram as terras mais férteis e produtivas daquela região. Pastos verdejantes, propício para o desenvolvimento de um rebanho. Era produtivo para o rebanho. Era uma escolha bem aprazível dentro da questão de benefício para ele como um empresário que tinha seus grandes rebanhos. E Abraão disse para ele: tranquilo, tu vai para as campinas, eu vou para o deserto. Porque, meus queridos, quem está com Deus, não importa para onde vai, aonde vai, Deus está com ele. E aonde Deus está, não falta nada. Então Abraão ficou tranquilo para dizer: tu quer ir para as campinas? Vai, eu vou para o deserto. Porque Abraão, estando no deserto junto com Deus, o deserto floresce, não falta nada para os seus rebanhos. E então isso é verdade, que se você lê, Abraão sempre foi um homem riquíssimo. Riquíssimo. Ele enriqueceu por onde ele andou, porque Deus estava com ele. Mas Ló, por escolher as campinas do Jordão, Deus não estava com ele. Ô pastor, como é que o senhor vai dizer um negócio desse? Posso afirmar, por causa do caráter de Deus. Por causa do caráter de Deus, que é imutável nos seus princípios. É imutável. As campinas do Jordão abrigavam 2 cidades, e essas 2 cidades diz que cheiravam mal as narinas de Deus. O cheiro do pecado, da prática daquelas 2 cidades, fedia nas narinas de Deus. Não era um lugar que Deus gostaria de estar. Não era um lugar onde Deus permaneceria. Não era um lugar onde Deus abençoaria quem fez a escolha de estar naquele lugar. Amém? Foi o que aconteceu com Ló. Ele decidiu ir para Sodoma e para Gomorra, e Deus não foi com ele, porque Deus abominava na época as práticas daquela cidade. Abominava. E aí Ló foi para um lugar onde Deus rejeitava. Ou seja, ele deixou de ter a presença e o convívio de Deus. Amém? Estão entendendo? Porque Deus não é politicamente correto. Pelo fato de Ló ter escolhido ir para Sodoma e para Gomorra, e ser algo contrário aos princípios de Deus, Deus deixou ele se virar, como a gente diz no trivial. Amém? Cada um vive suas próprias escolhas. E Ló fez a dele. Diz que lá ele constituiu família. Ele constituiu a sua família na cidade de Sodoma. E chegou um determinado momento na história que o cheiro estava tão desagradável no nariz de Deus, que ele deu uma sentença. Ele decidiu que ele ia destruir Sodoma e Gomorra. Lembram dessa história?
Deus decidiu que ia acabar com as práticas de Sodoma e Gomorra, e ele decidiu que ia fazer isso com fogo e enxofre. Mas também a palavra de Deus diz que ele não faz nada sem antes revelar aos seus profetas. E aí Deus revela o seu plano para Abraão. Quando Abraão ouve que Deus ia destruir Sodoma e Gomorra, ele tem um aperto no coração. Abraão lembra, mas meu sobrinho Ló está lá. E aí, por causa do coração de Abraão, ele quer resgatar o seu sobrinho Ló. E aí ele começa um diálogo com Deus, tocando no coração de Deus. E aí, quando Deus decide acatar a proposta de Abraão, Deus envia os seus 2 anjos até a cidade de Sodoma, para retirar Ló e a sua família de lá, porquanto tinha ali um juízo, tinha uma sentença estabelecida, e era irrevogável, uma vez que Deus disse, assim ele o faria. Então era líquido e certo que Sodoma e Gomorra seriam destruídos. Os 2 anjos chegam naquela cidade, e dizem então que Ló estava à porta da cidade. E quando ele vê aqueles 2 homens, diz que ele vai até eles, se prostra e os convida para ir até a sua casa. Aqueles homens olham para Ló e dizem, não, nós vamos passar a noite na praça da cidade. Ló insiste, e por ele insistir veementemente, os 2 anjos decidem então acompanhar Ló até a sua casa. Só para você ter uma ideia como é que era o perfil da cidade de Sodoma, diz que os moradores da cidade souberam que aqueles 2 homens estavam na casa de Ló, e diz que eles cercaram a casa, bateram na porta. Diz que Ló abre a porta, olhou aquela multidão, saiu, fechou a porta atrás dele, e perguntou o que eles queriam. Sabe o que eles queriam? Os homens todos da cidade dizem, não, nós queremos os 2 visitantes que estão na tua casa, porque nós queremos ter relações com eles. Nós queremos que você traga eles para fora. Ô pastor, é nesse nível. Nesse nível. Aí Ló diz, não, eles estão debaixo do meu teto, de maneira nenhuma eu permitirei isso. Ló até oferece as filhas dele para amenizar o negócio. Aqueles homens não querem saber, diz que eles partem para cima de Ló, e com a intenção de forçar a porta para tomarem aqueles 2 homens lá de dentro, mas diz que os anjos abrem a porta, puxam Ló e liberam um poder tão grande sobre aquela multidão que eles ficam cegos por um tempo, não conseguem achar as coisas, não conseguem achar a porta. E aí os 2 anjos dizem para Ló, seguinte, todos que são da tua família, genros, tuas filhas, seja quem for, chama, avisa que essa cidade vai ser destruída, e pela manhã saiam da cidade. Aí Ló vai atrás dos seus genros para avisar, e os seus genros dão risada na cara dele, né? Ele volta para casa, e aí Ló fica meio indeciso, vai, não vai, faz, não faz, vou, não vou. Diz que os anjos pegaram pela mão Ló, a esposa dele, as filhas, e os levaram para fora da cidade. No caminho eles disseram, fujam daqui, essas cidades serão destruídas, não olhem para trás. Essa foi a ordem. Quando o sol começou a nascer, e ele começou a despontar nas campinas, diz que começou a descer fogo e enxofre do céu.
e aquelas cidades começaram a se tornar bolas de fogo incandescentes. Chamas subiam a muitos metros de altura. E de repente a mulher de Ló olhou para trás e disse que foi nessa hora que ela virou uma estátua de sal. Mas pastor, o que isso tem a ver? Que conexão tem com o que Jesus falou? Meus queridos, antes de chegar nesse ponto, eu queria só pegar com você um gancho. Porque eu fiquei pensando, por que uma estátua de sal? Por que logo sal? Se sal é uma coisa que a gente pega para temperar os alimentos e não fica bom, quando a gente bota um salzinho, não dá um gostinho diferente, não fica mais saboroso? Fica ou não fica? Aí eu fiquei pensando, por que sal? Já que ele jogou fogo e enxofre na cidade toda, então que jogasse uma pedra na cabeça dela pegando fogo, né? Não era mais fácil de resolver? Já leva uma pedra na testa, levanta as pernas para cima, estatela no chão e acabou. Não é? Não, resolve transformar numa estátua de sal. Aí, tirando esse contexto do tempero, eu fui olhar, e lá no livro de Reis fala de uma situação na cidade de Jericó, que as águas eram amargas, e pelo fato das águas serem amargas, toda a população daquela região padecia. E aí diz então que o profeta, quando foi indagado pelos anciões da cidade a respeito disso, diz que Eliseu pediu para eles um prato novo e um punhado de sal. E aí diz que ele jogou sal lá na nascente das águas, e aquelas águas deixaram de ser amargas, e elas começaram a ser águas potáveis, gostosas. Águas que começaram a levar produtividade e fertilidade para a cidade. E aí eu fiquei pensando, mas o sal, quando foi colocado ali, gerou transformação, gerou mudança, transformou o mal em bem. Por que ele foi transformar essa mulher numa estátua de sal? Aí eu fui olhar também uma questão de uma aliança que foi para ser consumada entre duas nações, e diz que eles prepararam um jantar, e nesse jantar eles comeram um punhado de sal para selar uma aliança perpétua. Fazer uma aliança perpétua? Mas aí também tinha uma outra parte que falava que o sal preserva, conserva. Eles não tinham geladeira naquela época, então para preservar a carne, eles salgavam a carne, né? O famoso charque, ou a carne de sol, como a gente diz, né? Preserva. Aí eu parei para pensar o que queria dizer. Deus, na verdade, usou a mulher de Ló como um memorial. E Ele fez esse memorial com sal, para que fosse preservado esse memorial, para que fosse preservada o que significava aquela situação, e o que aquela situação lembrava. Foi transformada em sal para preservar. Qual é o preço da desobediência? Foi feita estátua de sal para preservar que toda atitude gera uma consequência, e toda consequência tem um preço. Até me lembro que eu li uma frase naquele livro, Quando o Céu Invade a Terra. Muito bom esse livro. E aí tem um momento do livro, num dos capítulos,
que uma frase de impacto diz assim: as escolhas são opcionais, as consequências obrigatórias. Dá para entender? As escolhas são opcionais, as consequências obrigatórias. Quando eu olho para a mulher de Ló, está preservado esse memorial da consequência da desobediência, daquilo que não agrada a Deus, daquilo que não procede de Deus, daquilo que Deus já sentenciou. E se Ele sentenciou de forma desfavorável, não adianta eu querer ficar me apropriando daquilo, porque aquilo só vai me promover dano e prejuízo. Quando Deus transforma a mulher de Ló numa estátua de sal, Ele coloca a vida dela numa paralisia. Ele coloca a vida dela de uma forma estagnada. Quando Ele transforma a mulher de Ló numa estátua de sal, Ele coloca ela numa situação estática, imóvel. Pastor, o que isso tem a ver? Meus queridos, Deus decretou sobre Sodoma e Gomorra, pelas abominações do que era praticado ali, que aquilo não era digno de existir, e Ele mandou fogo e enxofre para destruir aquilo, para varrer aquilo. E aí o que é que ela faz? Quando ela vê a destruição, quando ela vê o fogo tomando conta da sua história, do seu projeto, do que ela construiu naquela cidade, do que ela conquistou naquela cidade, do que ela adquiriu naquela cidade, quando ela sentiu o fogo, as explosões, as chamas ardendo, as coisas se transformando em fumaça, ela se sentiu perdendo, tendo dano, prejuízo, por aquilo que ela conquistou numa terra de abominação. E aí esse foi o olhar dela. Quando ela olhou para trás, era o olhar do desgosto, era o olhar da perda, era o olhar de ser contrária ao que Deus havia determinado, sentenciado, ao que Deus havia promovido como juízo. Quando ela olha para trás, ela olha para o seu passado naquela cidade. Quando ela olha para trás, ela olha a sua essência dentro daquele contexto, um contexto de pecado que cheirava mal nas narinas de Deus. Esse é o sentido do olhar para trás, e esse é o impacto do se transformar numa estátua de sal. É um memorial que deixa bem claro que quando nós queremos reter na nossa vida aquilo que nos separa de Deus, que nós vamos ter a nossa vida paralisada, estática, vamos ter a nossa vida estagnada, não vai prosperar, não vai frutificar, não vai para frente, e Deus não vai estar conosco. Dá para entender, irmãos? Quando Jesus fala para os discípulos: olha, hoje eu estou no meio de vós, mas haverá um momento em que vocês vão me procurar, eu não vou mais estar, porque eu vou cumprir os propósitos do Pai, eu vou padecer, eu vou morrer, eu vou para a glória, e aí vocês vão se lembrar desse tempo que eu estava no meio de vós, e muitos depois vão dizer: ei-lo ali, ei-lo aqui, ei-lo lá, mas não vão atrás deles, porque o reino dos céus vai estar dentro de vocês, não vai mais estar fora, não vai estar mais ao redor, vai estar dentro de vós. E aí Jesus diz: e por que isso vai acontecer? Porque um dia eu vou voltar, e no dia que eu voltar, Ele diz: quem tiver no eirado, desça e corra, não volte para pegar nada, só siga o seu caminho, porque aquele que ficar será destruído. Jesus está fazendo um paralelo quando Ele voltar, não como Salvador,
mas como juiz. E aí ele será juiz daqueles que quiseram preservar as coisas deste mundo, que diante de Deus são abominação, como parte da sua vida, dos seus projetos, das suas conquistas. Jesus está dizendo: lembrai-vos da mulher de Ló, para que essas vidas não fiquem paralisadas, estáticas, estagnadas no contexto do que esse mundo promove, que é um mundo que só tem mazelas. E ele dá esse referencial para dizer: lembrai-vos da mulher de Ló, para que vocês não tenham a vida de vocês no passado, nas coisas que antes faziam parte da vida de vocês, mas quando conheceram o reino dos céus, deixaram para trás para viver o novo de Deus, para ter as novas oportunidades, para ter coisas aprazíveis, coisas que trazem paz, gozo, alegria, refrigério, coisas que são oportunidades promovidas por Deus para viver o novo, para ter uma nova vida. Como no resgate, quando Deus mandou os anjos resgatar Ló, ele queria promover uma nova vida para a família de Ló. Ele tinha uma nova oportunidade para a família de Ló. Ele tinha novas conquistas, novas bênçãos. Ele tinha novidades, mas ela quis se agarrar com o passado. Ela quis se agarrar com as coisas do mundo. Aí tem às vezes alguns versículos que a gente fica lendo na Bíblia e não entende o que quer dizer. Tipo aquele onde Jesus diz: quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Mas aquele que decidir perder a sua vida por amor de mim, ganhá-la-á. Pastor, como é que eu posso perder e ganhar? Se eu perdi, como é que eu vou ganhar? Meu querido, está dizendo, Jesus está dizendo assim: quando você abre mão das coisas do mundo, dos prazeres carnais, das coisas que o mundo gera, produz pelas suas mazelas, quando você perde essas coisas, quando você decide abrir mão disso, você ganha uma nova vida. Porque aí você passa a ter uma vida com Deus, para Deus, por Deus, com Deus. Para quem que nós temos que olhar, irmãos? Para Abraão. Abraão foi bem sucedido por onde andou. Abraão foi bem sucedido em todas as áreas da sua vida. Abraão foi bem sucedido na sua vida financeira. Abraão foi bem sucedido na sua geração. Abraão foi bem sucedido nos propósitos que Deus trouxe para a vida dele. Tanto é que até hoje se fala de Abraão num grande referencial, como o pai da fé. Por que esse homem tem esse referencial? Porque ele soube andar com Deus. É isso que Jesus quer dizer: quem perde, ganha. Tem um outro versículo que diz: de que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? De que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Sabe o que Jesus está dizendo aqui? Desapega. Desapega, não te agarra nas coisas desse mundo. Olha para o que está nos aguardando. Porque nós temos uma cidade não feita por mãos humanas, esperando aquele que for fiel até o fim, não só para receber a coroa da vida, mas para usufruir de tudo que a cidade tem, e para ele estar debaixo do governo do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Um governo de justiça, de equidade, onde não haverá mais choro,
não haverá mais pranto, não haverá mais dor, não haverá mais tristeza, mas sim reinará o gozo, a paz, a alegria. Por isso diz: buscai as coisas lá do alto, que são eternas. As coisas aqui da terra se corrompem, se desfazem, se estragam, tem prazo de validade. É em cima disso, irmãos, que nós temos que pautar nossa vida como cristãos. É em cima dessa postura que nós temos que nortear as nossas escolhas e definir aquilo que queremos usufruir. Porque aquele que escolhe de acordo com a vontade de Deus, tem a sua boa, agradável e perfeita vontade manifesta em tudo. E diz que em tudo será bem sucedido. Jesus diz: lembrai-vos da mulher de Ló. Ficou paralisada, estática, estagnada, não teve mais vida, não pôde mais usufruir de nada. Sua vida acabou ali mesmo, porque ela desejou o que para Deus era injusto, o que para Deus era abominação, o que para Deus era erro, o que para Deus era pecado, o que para Deus não agradava. Quando eu sei o que agrada a Deus, irmãos, eu posso sim fazer as escolhas corretas. E Deus me dá a liberdade de escolher, só não me dá a liberdade de colher, porque a colheita é de acordo com o que eu semeio. Amém? Mas se eu semeio a boa semente, eu colho o bom. E essa colheita, ela é multiforme, porque ela é a 30, a 60 e a 100 por um. Porque a proposta de Deus é nos conceder infinitamente mais de coisas boas, gostosas, aprazíveis, abençoadoras, do que nós podemos pedir ou até mesmo pensar, porque Ele excede no seu amor, Ele excede nas suas bênçãos, Ele excede em querer nos amar. Por isso que o projeto dele é sempre que a gente esteja no amor que Ele gerou para mim e para você, que se chama Jesus Cristo. E é por isso diz que quando eu creio em Jesus, Ele me dá poder para mim me transformar em filho de Deus. E aquele que através de Jesus, a maior expressão de amor de Deus, entende esse princípio e pela fé se apropria desse princípio, tem o reino dentro de si e o privilégio de poder olhar para o alto e dizer: Pai nosso. Porque um filho é que tem o direito de chamar aquele que lhe gerou de pai. E nós somos gerados em Cristo Jesus para sermos filhos e filhas de Deus, para estarmos no projeto de um Pai de amor, aonde Ele deixa bem claro que, de acordo com a postura do nosso coração, em querer estar com Ele, andar com Ele e fazer parte dos projetos dEle, Ele nos concede infinitamente mais de tudo aquilo que pedimos ou precisamos, mediante a sua riqueza em glória, por Cristo Jesus, nosso Senhor, para uma vida próspera,
abençoada, frutífera. Como disse Jesus, eu vim para vos dar vida e vida com abundância. Nós não temos que olhar para trás, temos que prosseguir para o alvo. E se os meus olhos se mantiverem em Jesus, que é o autor e o consumador da minha fé, da sua fé, da nossa fé, nós colheremos o melhor do fruto desta terra. Fique de pé. A mulher de Ló paralisou a sua vida, mas Jesus convida eu e você para sermos prósperos, frutíferos, abençoados, para usufruirmos do melhor, daquilo que procede de Deus. Então, meus amados, que a gente saiba verdadeiramente perder o que tem que ser perdido, para conquistar aquilo que verdadeiramente mexe no coração de Deus, alegra o coração de Deus, gratifica o coração de Deus. Feche teus olhos, coloca a mão no teu coração e diga comigo assim: Senhor Jesus, eu entendi a tua palavra e eu decido nesta noite que aquelas travas, aquelas amarras que me escravizavam por coisas desse mundo, que eu ainda não tinha coragem e ousadia para abrir mão, para soltar, para deixar para trás. Nessa noite, eu quero me libertar disso, quero romper com essas amarras, quero romper com esses laços do velho homem, da velha natureza. Não quero mais aquelas práticas que eu sei que não te agradam, mas eu quero as novidades que procedem de ti, em Cristo Jesus, porque Ele é a minha vida, e essa vida que procede dEle é uma vida abundante, é uma vida que usufrui do teu melhor, é uma vida que colhe da tua justiça, da tua graça e do teu amor, com a transbordância que só tu sabes prover a meu favor. Faze-o assim, Pai, porque eu decido avançar, eu decido prosseguir, eu decido seguir em frente, mantendo os meus olhos em Cristo Jesus, que é o autor e o consumador da minha fé, porque Ele me conduz pela luz, e a sua luz dissipa todas as trevas, e por dissipar todas as trevas, o meu caminho é claro, o meu caminho é limpo, o meu caminho é definido, não há tropeço, porque as coisas estão em claro. A tua proposta é que eu ande em conquista, em vitórias, porque quando eu avanço mediante a fé em Cristo Jesus, eu vou marchando como aquele que é mais do que vencedor, como aquele que rompe com as cadeias, com as amarras, com as travas deste mundo, e pode levantar os braços como um sentido de vitória, de conquista, de vencedor. Obrigado, Pai, pelo teu amor, pelas tuas palavras, pelo que ela movimenta dentro de mim, para me dar de entendimento e compreensão, para usufruir de tudo que através de Jesus me é liberado
E tu diz que é toda sortes de bênçãos. Que isso esteja presente na minha vida, porquanto nesta noite eu aprendi a perder para ganhar. Perder para ganhar. Porque o que eu ganho de ti é superior a qualquer coisa que esse mundo possa me dar. Porque o que eu ganho de ti é eterno, não é passageiro, é eterno. Aleluia! Vamos adorar ao Senhor.